paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos sobre o maná escondido. Você conhece essa promessa? Sabe o que isso significa? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, para começarmos a entender esse mistério, primeiro temos que saber o que é o maná. Êxodo capítulo 16, versículos 14 e 15. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Vemos então nesses versículos que o maná é o pão do céu, com o qual Deus alimentou Israel no deserto. Porém, a revelação do mistério não termina aqui, porque a lei é sombra de bens futuros, e não a imagem real das coisas como escrito em Hebreus 10, verso 1. E com o maná não é diferente. Irmãos, o tabernáculo de Moisés era também chamado de tabernáculo do testemunho. Logo tudo que estava dentro do tabernáculo carregava seu testemunho. E o maná foi guardado dentro da arca da aliança para testemunho. Êxodo capítulo 16, versículos 33 e 34. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Mas qual era o testemunho que seria guardado? Não sei se os irmãos se recordam, mas quando o povo colhia o maná e o guardava para o dia seguinte, ele apodrecia. O maná que foi guardado dentro da arca da aliança, porém, não apodreceu. E esse maná carregava 3 testemunhos. O primeiro é para testemunhar como Deus sustentou o povo no deserto da terra do Egito. O segundo testemunho seria a respeito do Filho de Deus. O segundo e o terceiro, um testemunho a favor, outro contra. João capítulo 6, versículos 31 ao 35. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O maná, o pão do céu que deu vida a Israel no deserto, figura do Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Esse é o testemunho a favor do povo e o testemunho contra. Números, capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. E nossa alma tem fastio deste pão vil. Sabem o que significa esse vil? Significa desprezível. Israel no deserto chamou o pão que lhes deu vida de desprezível. Eles rejeitaram o maná, assim como rejeitaram o Filho de Deus. Irmãos, vocês conseguem imaginar isso? Tentem pensar o sentimento do Senhor, porque quando Deus via aquela atitude, o Senhor já estava vendo como o filho dele seria rejeitado, como seu filho seria desprezado.
irmãos, vejam os testemunhos do maná, testemunho dado sobre o Filho, sobre a vida, que o mundo, isso é, todo aquele que crer no Filho de Deus, receberia. Mas então, compreendendo essas coisas, o que é o maná escondido? Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, ou seja, escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. O maná escondido é a nossa vida, que está oculta em Cristo, a vida eterna, a qual recebemos em Cristo Jesus. Vida essa que será dada aos vencedores, o galardão de reis e sacerdotes de Cristo. Amém. Essa é a reflexão que hoje gostaria de trazer. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão em nome de Jesus.